Fala, Fenômeno Azul! Boa tarde, sejam bem-vindos aí. Vamos lá para o nosso segundo vídeo. Eu acho que é uma maneira da gente rir um pouco, né? Depois do terror que foi ontem, o jogo do Clube do Remo, onde acabamos perdendo o título de forma vergonhosa. O presidente do Remo, né? Presidente, é até uma palavra forte, né? Presidente, mandatário superior. É o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, aí em entrevista com o novo treinador do Clube do Remo, na coletiva de apresentação de Léo Condé, que vem para fazer um milagre, né? Fazer esse time sair da metodologia de trabalho do Carlos Osório e implementar a dele logo contra o Fluminense, quinta-feira, às 19 horas, no Mangueirão, né? Não poderia ser outro time? Tinha que ser o Fluminense. Enfim, né? A verdade é que quinta-feira, no Mangueirão, teremos aí o jogo dos derrotados, né? O Fluminense, vice-campeão carioca, depois de empatar em 0-0 com o Flamengo para os pênaltis. E o Remo ontem, depois de empatar com o rival também, 0-0 e não conseguir reverter a vantagem. Ou seja, dois times vice-campeões estaduais vão se enfrentar no Mangueirão, com certeza com um público muito pequeno, depois de tudo que a diretoria vem fazendo de pirraça com o torcedor azulino. Inclusive, quando acontecem essas coisas, eu vou logo antecipar para vocês. O ingresso de Remo Fluminense, que seria R$ 100, vai diminuir o valor. Foi o que já me passaram aqui, minha fonte lá de dentro do Bainão. Quando tá tudo fumado, não é que eles pensam no torcedor. É uma via de se fazer algo. Se tivesse ganho, é capaz de aumentar para 200 conto o ingresso. Mas é isso, né? Cada vez mais afastando o torcedor do estádio e deixando os cofres azulinos, que devem estar cheios, né? Porque afasta o torcedor e afastando o torcedor, tu afasta dinheiro do clube. Ô, meu Remo do céu, quando é que tu vai te profissionalizar? Vamos deixar o React aí. E o início do React é trágico. O Tonhão, dois vice-presidentes que não abriram a boca para falar nada. Um desses dois vice-presidentes já saiu 2 vezes do clube e convidaram de volta. Como o Remo tá na Série A, o cara voltou, né? Cara, é incrível. Entra ano, sai ano. Mais de 100 anos de Clube do Remo. E as histórias são as mesmas, né? Só muda ali o ator. Não tem condições, galera. Olha aí o que o Tonhão falou no início da coletiva. Todo não. 90% do torcedor do Remo já saberia que isso poderia acontecer e aconteceu. Inclusive a gente aqui já vinha alertando. E o presidente, meu pai, falar que o Tonhão é o presidente me agonia. O Tonhão, com cara de tacho agora, pedindo desculpa pro torcedor. Ai, meu Jesus. Bora colocar o fone aqui. Eu já vi a entrevista toda, né? Vou colocar aqui as principais partes para vocês. Não vou editar, não, viu? Então, bora colocar aqui pra gente ouvir e a gente vai reagindo, tá? A entrevista aí. Da coletiva, no caso. Beleza, vamos lá. Uma coletiva de apresentação do nosso novo técnico, Léo Condé. Seja bem-vindo ao maior clube da... O que eu falei ainda há pouco, né? Dois vice-presidentes, só para sair na foto, na imagem, no vídeo, não deram um espirro. E a cara do Tonhão ali, pelo amor de Deus. Vou continuar aí. Amazônia, fazendo parte da mesa, nosso presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, acompanhado dos vices, Milton Campos e Glauber Gonçalves. Presidente, as primeiras palavras de boas-vindas ao nosso novo treinador. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Primeiramente, lógico, lamentar a perda do Campeonato Paraense, não está na nossa programação, logicamente. Mas, para ser bem verdadeiro, eu confesso a vocês que a nossa campanha não foi digna do Clube do Remo nesse campeonato. Infelizmente, tivemos altos e baixos no decorrer da competição e chegamos à final graças a uma melhor qualidade técnica do nosso plantel. Por isso nós fomos para a final. Mas isso não basta para se ganhar campeonato, para se jogar clássico, para jogos decisivos.
Nós precisávamos muito mais. Precisávamos de garra, de foco, de sangue nos olhos para jogar contra o nosso principal adversário. Coisa que não aconteceu, principalmente no primeiro jogo. E aí eles ganharam e nós não conseguimos reverter na tarde e noite de ontem. Então, quero até pedir desculpa para a nossa torcida, mas temos que olhar para frente, né? Não adianta ficar chorando no leite, discutindo leite derramado, chorando leite derramado, ou apenas apresentar desculpas e justificativas. Nós perdemos, temos consciência e vamos procurar corrigir os erros, tirar lição dessa competição, para que a gente corrigir os erros, para a gente possa prosseguir na nossa jornada, na nossa temporada, que está iniciando apenas. Nossa principal competição é o Campeonato Brasileiro da Série A, e para isso nós já fizemos uma mudança antes mesmo de acabar o campeonato na comissão técnica, trazendo o Léo Condé para comandar o time no restante da temporada em todas as competições que a gente vai disputar. Esperamos e temos certeza que o Léo vai realizar uma grande temporada, um grande trabalho, e nós vamos conseguir todos os nossos objetivos na temporada de 2026. A incoerência, né? Vou até aumentar a câmera aqui. A incoerência dele é tão grande, mas tão grande mesmo, que ele pede desculpa, não merecemos. Ele passou 40 dias afastado aí sem dar um ai para a torcida. Quando a torcida pedia a demissão do Osório, ele não deu um ai, não deu uma justificativa para o torcedor que banca esse clube, até sem divisão. Aí do nada ele apareceu para demitir o Osório. Isso apareceu hoje de forma obrigatória, né? Porque teve que apresentar o Léo Condé. A incoerência é tão grande. Teve uma parte aí no final da fala dele. Nosso principal objetivo na temporada é a Série A. Por isso fizemos mudança na comissão técnica. Bom, se o principal objetivo é a Série A, por que ele demitiu o Osório ainda no Campeonato Paraense? Que incoerência, Antonião. Que incoerência. Demora a aparecer. Quando aparece, é melhor ficar desaparecido. Nossa principal meta é a Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, mudamos a comissão técnica no Campeonato Paraense. Se o Campeonato Paraense não valia nada, deixava o Osório, né, Tonhão? Coerência total. Lógico que já era para ter demitido o Osório antes, quando a torcida pedia, lá no início. Aquelas mudanças loucas que aquele cara fazia no Remo, e a torcida, 90% da torcida pedindo, muda. Se o Paraense não vale nada, tu acreditava no Osório, por que tu mudaste o Osório no Paraense? São coisas que só acontecem no Remo. Bora continuar aqui com a coletiva, agora sim, né? O treinador Léo Condé falando, né? Porque o Tonhão falando e nada é a mesma coisa. Vamos lá. Ainda tem uma parte engraçada ainda, que o repórter chama o Léo Condé de Condel. Pô, tá aqui, pariu. O Condel é o Conselho Deliberativo do Remo. Daqui a pouco ele tá chamando o Codi, né? Com o Conselho Diretório do Remo. Ô, meu pai do céu. Meu franguinho vai até aparecer aqui, ó. Não tem condição, galera. O Remo é trágico. Bora continuar isso aí. Aproveitando, já apresentando oficialmente o Léo como nosso novo comandante a partir de hoje, desejando a ele boa sorte, que Nossa Senhora de Nazaré te ilumine nessa noite. É precisar mesmo. Presidente, vamos dar início aqui, professor, também a perguntas da imprensa, começando pelo João Vanderlei, da TV Liberal. Bom dia, Léo, João Vanderlei, TV Liberal. A gente está ao vivo também agora na Rádio Liberal Mais. Queria começar te perguntando, tendo em base uma declaração ontem no pós-jogo do auxiliar da casa, o Flávio Garcia, de que você estava sendo informado do que estava sendo conduzido durante a semana de preparação ao Repar. O torcedor já imaginava que talvez pudesse estiver em campo dirigir o time. A gente sabe que você teve alguns problemas particulares e que chegou na madrugada do sábado, mas foi apenas isso um impeditivo ou foi uma decisão também da diretoria
Por que você não dirigiu o time no domingo no Clássico, Léo? Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, antes de responder sua pergunta, eu gostaria de agradecer, né, ao presidente e a todos da diretoria pela confiança que tem sido me passada desde quando foi feito o contato, né, e convicção em relação à minha vinda, né? Então é um motivo de orgulho e satisfação, né, de estar assumindo o comando de um clube tão tradicional, de uma torcida tão apaixonada, né, e uma responsabilidade muito grande. Então agradeço, né, pelo convite, por estar aqui. Venho bastante motivado, né? Precisava de dar uma carregada na bateria, digamos assim, né? Depois de praticamente 5 anos seguidos, emendando o trabalho um em cima do outro, à frente do Sampaio Correia, Vitória e Ceará, e a gente conseguiu dar uma carregada na bateria para que a gente aceitasse o novo desafio, e que bom que esse novo desafio é à frente do Clube do Remo, clube de grande e apaixonada torcida, e à frente de uma competição tão importante, que é o Campeonato Brasileiro, e naturalmente Copa do Brasil também, que nós temos pela frente. Em relação à sua pergunta, foi tudo muito... foi uma semana muito agitada para todos, para o clube, né, que fez a opção pela mudança do treinador, para mim também, que de uma certa forma estava passando por uma situação que vocês todos acompanharam. A minha cidade foi drasticamente, né, passou por um momento muito ruim, né, Juiz fora, né, então para me sair de lá eu tinha que deixar minha família tranquila, né, tinha algumas questões pessoais também, então nesse processo de negociação eu precisava deixar minha família com tranquilidade em casa, para que eu pudesse vir de corpo e alma assumir o Clube do Remo, que provavelmente devo retornar em casa só no meio do ano mesmo, na pausa da Copa. Então eu vou mergulhar nesses 3 meses aqui totalmente para que a gente possa estruturar, né, e passar nossas ideias de trabalho, principalmente dentro da competição. Então foi tudo muito complexo, essa negociação, e eu consegui vir para Belém apenas, né, na sexta-feira à noite, chegando aqui na madrugada do sábado. Então já teve a mudança de treinador, né? O Flávio, junto com a comissão técnica da casa, já foi realizando os treinamentos ao longo da semana. Então não seria com um treino apenas, às vezes tem atleta que eu nem ia saber o nome direito. É claro que a maioria a gente conhece, já trabalhou, já jogou contra. Então acho que seria um choque de gestão muito grande para os jogadores. E também eu tive a possibilidade, mandei alguns auxiliares meus para vir um pouco antes, aqueles que puderam vir, de fazer um diagnóstico mais preciso, de observar tudo, clube, atletas, para que a gente possa, a partir de hoje, né, onde a gente também vai ter de perto, né, o treinamento com os atletas que não jogaram, para conhecê-los também mais próximos, para que a gente possa, a partir de quinta-feira, colocar o máximo possível de ideias que nós temos. Aproveitando esse gancho que você comentou sobre o diagnóstico que os auxiliares possivelmente devam ter feito, e você acompanhou o jogo também, já dá para ter uma noção do que você tem na mão para trabalhar. Qual é o diagnóstico que você faz do que tem de material humano nesse time? Olha, eu acho que é um time que a gente tem de onde tirar, né? Eu acho que tem algumas posições que a gente está debatendo, né? Que o clube está buscando, já estava buscando antes mesmo da minha chegada, né? Tem outras posições que a gente está muito bem servido, né? Mexeu muito no elenco em relação à temporada passada para essa, que é natural, né? Então é uma equipe que está passando por um processo de construção, né? de reformulação, e não vai ser da noite para o dia que vai achar, né, a melhor estruturação como equipe. Cabe a gente agora, com o pouco tempo que vai ter de treinamento entre um jogo e outro, passar nossas ideias e estruturar essa equipe. Eu acho que a gente pode sim fazer uma competição estruturada. A primeira coisa é achar uma equipe base, né, fazer com que essa base se torne competitivo quanto antes, né? Não adianta a gente ter boas peças individuais, mas se a gente não tiver unidade como equipe, eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que criar, né? E acima de tudo, contar muito com o apoio do torcedor, principalmente nos jogos, né? Aqui em Belém tem que ser um fator diferencial nosso,
né? Porque o Campeonato Brasileiro, a gente sabe, o grau de dificuldade é muito elevado, principalmente quando a gente sair daqui para jogar. Então, a partir de quinta-feira, a gente já tem que criar, né, esse ambiente altamente favorável. É claro que é um momento, né, que o torcedor está machucado, está magoado, mas a gente tem que olhar para frente, não dá para ficar lamentando muito, porque o campeonato não te dá margem para esse tipo de situação. Bom, nessas duas perguntas aí do João Vanderlei da Liberal, ficou claro que ele não vai fazer como o Osório fez. Já é um bom ponto, né? Já é um bom ponto porque ele vai fazer uma base e para essa base se entrosar, ou seja, ele não vai estar mesclando equipe. Eu já esperava isso do Condé, eu conheço o trabalho dele, já fiz live aqui sobre o trabalho dele. Agora é o seguinte, ele vai fazer uma base e ele vai até o final com essa base. Se tiver alguma coisa errada nessa base dele que a gente venha questionar, preste bastante atenção no que eu tô falando. Ele dificilmente vai mudar. Tipo, vou dar um exemplo aqui sem citar nomes, tá? Tem um volante aí. Esse volante não tá dando certo, ele vai continuar com esse volante até o final. É a base que ele quer. Ele fez isso no Vitória e fez no Ceará, tá? Ele é teimoso nesse quesito. Mas ele não inventa moda, é cada um na sua posição. Então ficou bem claro que ele vai treinar essa base para o Remo conseguir se solidificar dentro da competição com um esquema tático plausível, né? Coisa que não tinha na época do Osório. Para continuar aqui a entrevista dele. Bom dia, Léo, Antônio, Milton, Glauco. Timão Oeste, Diário do Pará. A pergunta é para você, mas a diretoria também pode informar. O elenco do Remo é um elenco grande, são, se não me engano, 39 jogadores só de linha. Tudo bem, havia o Campeonato Paraense, a necessidade de utilizar vários atletas por causa de duas, inclusive duas situações que teve dois jogos em dias seguintes, então não teria como utilizar os mesmos atletas. Se isso já foi conversado, se isso é um pensamento da comissão técnica, junto da diretoria, na diminuição desse elenco, inclusive da impossibilidade de trabalhar com todos ao mesmo tempo aqui no Bainão, no dia a dia. Naturalmente é outro ponto que a gente já vem debatendo desde quando eu cheguei, né, dentro do diagnóstico que a gente fez de elenco, né, tem algumas posições que realmente tem uma certa carência que o clube já está buscando e algumas outras posições que tem um certo inchaço. Então, de uma certa forma, nós já estamos debatendo, não tem um número mágico, mas tem sim uma ideia daquilo que a gente precisa no elenco, até para que a gente possa otimizar os trabalhos no dia a dia, né, e que todos também se sintam fazendo parte realmente do plantel do Remo. Então, a gente, com certeza, no momento certo, a direção vai estar passando, se tiver de negociar, emprestar, ou talvez fazer algum tipo de rescisão com o atleta. Mas primeiro a gente ainda está muito precoce, acabei de chegar, o clube já tinha mais ou menos uma ideia de algumas situações e naturalmente vai me ouvir também no sentido de definir alguma possível saída de atleta. Bom, nesse outro ponto aí, ficou claro que o Remo tem uma lista de dispensas. Inclusive, eu já falei alguns nomes aqui em algumas lives. Vou falar hoje mais à noite, um pouco mais. Porém, o Léo Condé quer observar esses jogadores mais de perto para, quem sabe, salvar alguém, né, dessa lista de dispensa aí. A diretoria do Remo não entende nada de futebol, né? Tem a lista deles lá junto com o Osório, que deve ter construído na época. Mas eu acho que tem uns 2, 3 jogadores que possam se salvar para compor um elenco ou até terceira opção na Série A. Fora isso, tem jogadores que jogaram ontem, inclusive, que precisam ir embora do Remo. Carlinhos, né? Esse Cufré não vai servir para a Série A. Então, aquele Patrick, né? Patrick Picanha que fala, né? Tava no banco ontem, pelo amor de Deus. São jogadores que precisam ir embora do Remo, como falou aí, por empréstimo, negociação, mas bora ver a partir de hoje, né? Os jogadores que não jogaram ontem vão se apresentar e vão querer mostrar serviço pro Léo Condé. Bora ver se ele consegue fazer algum milagre, né? Com esses jogadores que eu acabei de falar e outros que já estão na lista. E vamos continuar aí o restante da entrevista dele. Falta pouco, tá, galera? Um pouco mais de paciência. Deixa o teu like aí e te inscreve no canal. O time que vem jogando o Campeonato Brasileiro, que foi basicamente o que finalizou também o Parazão, são os mesmos. E no Campeonato Brasileiro o Remo tem sido muito competitivo.
não ter conseguido as vitórias ainda, mas jogou contra o Internacional, jogou contra o Atlético Mineiro, foram partidas de igual para igual. Contra o Atlético fora de casa, perdeu a vitória, deixou de escapar a vitória no último minuto. A impressão que dá é que o Campeonato Brasileiro, os jogadores que estão no Campeonato Brasileiro, o time tem uma motivação muito maior. Tudo bem, é uma competição mais importante do ano, é a prioridade do clube, mas isso é algo a ser conversado dentro do elenco também, porque o Remo ainda vai ter a Copa Norte, por exemplo. Se a necessidade de manter um foco sempre em alta, seja na competição mais importante do ano, a prioridade do ano, que é o Brasileirão, mas nas outras atividades, em outras competições, como vai ser a Copa Norte? Com certeza. Eu não vou falar, né, de algo, de situação na qual não estava, mas com certeza, de agora para frente, toda sessão de treinamento, todo jogo tem que ser encarado com o máximo de seriedade. O clube que tem a torcida do tamanho que tem, a paixão que tem. O jogador tem que entrar para qualquer competição, ele tem que respeitar, antes de tudo, a instituição, e eles estão recebendo, não tem ninguém aqui fazendo favor. Então eles têm que deixar o seu melhor em qualquer situação, né? Então, qualquer competição, independente dos atletas que a gente vai colocar em campo, seja ele Campeonato Brasileiro, seja ele a Copa Norte, Copa do Brasil, tem que fazer de cada jogo, né, uma verdadeira final, uma decisão, até porque o Campeonato Brasileiro, cada ponto para ser conquistado, o grau de dificuldade é muito grande, tem que se entregar o máximo dentro de campo, e é isso que a gente vai procurar transmitir para os jogadores, que não tem negociação esse tipo de situação. A melhor parte da entrevista, da coletiva do Léo Condé, parabéns, ganha um ponto comigo. Mas para alguns torcedores do Remo, não. A prioridade é o Brasileirão. Por Tonhão, a prioridade é o Brasileirão. O treinador chegou ontem no Bainão e foi bem claro. Inclusive, essa fala dele deve ter deixado alguns torcedores putos, assim também como a diretoria do Remo, que está aí do lado dele. Ninguém trabalha de graça, tá todo mundo recebendo em dia. O Remo paga em dia, isso aí tem que se tirar o chapéu, é uma das poucas coisas. Paga em dia, e é obrigação, né? Mas paga em dia. E com a torcida que o Remo tem, com a tradição que o Remo tem, a camisa que o Remo tem, os jogadores têm que respeitar a torcida. Como é que se respeita a torcida? Ganhando títulos. Coisa que não fez ontem, de respeitar o seu torcedor. O Léo Condé foi preciso, foi perfeito, foi enfático. E essa fala dele deve ter agoniado algumas pessoas dentro do Remo. Né? Se não tivesse recebendo, tivesse tudo atrasado, até relevaria, né? Funcionário não trabalha com vento. Tá todo mundo em dia, pai. Não quero jogar Paraense, não quero jogar Copa Verde, não quero jogar Copa Norte. Não existe isso. Tem que ganhar tudo. Parabéns, Léo Condé. É isso aí. Espero que não seja só teoria, né? Na prática funcione. Continuar o restante da coletiva que tá acabando. Condé, uma... Condel. Ô, Cacheado, não dá mais, Cacheado. Condel. Vou até voltar aqui. O grau de dificuldade é muito grande, tem que se entregar o máximo dentro de campo, e é isso que a gente vai procurar transmitir para os jogadores, que não tem negociação esse tipo de situação. Condel, um abraço, prazer, já cumprimentei vocês aí há pouco. Que você seja feliz aqui no Clube do Remo, um clube de tradição do futebol brasileiro. Os colegas já perguntaram o que realmente tinha que se esclarecer. E eu pergunto a você, agora foco total no Campeonato Brasileiro da Série A, que você conhece, que você já dirigiu vários clubes, né? O Remo tem, quinta-feira, Fluminense, tem depois o Curitiba, tem o Flamengo, quer dizer, jogos da maior competição do futebol brasileiro. E ontem o Clube do Remo perdeu o estadual, que isso já é passado para todos nós. Você já passou por uma situação dessa, Condel, de repente de buscar uma primeira vitória na competição? O Remo fez 4 jogos até aqui, são 4 rodadas do Brasileiro, e empatou 3 e perdeu uma. Quais as chances do Remo buscar sua primeira vitória na quinta-feira? Pode falar isso para o torcedor do Fenômeno Azul? Bom, naturalmente o Remo é o 18º clube no qual eu trabalho, né? Então já passei por inúmeras situações dentro do futebol, né?
meu início mesmo no Vitória e até mesmo no Ceará em 24, foram situações assim que a gente chegou assumindo clubes vindo de momentos não tão bons, que é natural, né? Quando se tem a mudança. E não adianta ficar lamentando, né? É claro que estão todos chateados, tristes, mas a gente tem que olhar para frente. E realmente o Campeonato Brasileiro, como eu pontuei, os jogos em casa são determinantes, né? São determinantes de fazer o dever de casa, independente de qualquer adversário. Claro que a gente vai ter os devidos cuidados, cada profissional tem a sua maneira de trabalhar, eu tenho a minha metodologia de trabalho, gosto de uma equipe equilibrada, né? Tanto do ponto de vista ofensivo, defensivo, saber os momentos do jogo no qual nós vamos pressionar mais o adversário, né? Tentar ser mais propositivo, os momentos que talvez tenhamos que baixar um pouco mais as linhas, compactar um pouco mais e fazer um jogo de transição. O campeonato ele pede muito isso. A plataforma de jogo, em algum momento também, ela tem que ser alterada, né? Mas a gente vai sempre estudar muito os adversários e eu vejo capacidade, principalmente jogando aqui dentro de casa. A gente tem que se ambientar, muitos atletas já estão ambientados, mas outros acabaram de chegar, tem que se ambientar o quanto antes para que seja um fator determinante. Então, espero que a gente possa conseguir já um resultado positivo na quinta-feira, contra essa boa equipe do Fluminense, que foi uma das equipes que mais cresceu o ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro. Tive a oportunidade de enfrentar, né? A gente perdeu no Rio de 1-0, vencemos lá em Fortaleza, vencemos por 2-0, uma boa equipe, mas não é imbatível, dá para jogar, apesar que ontem fez um grande jogo contra o Flamengo. É isso aí que ele falou. É difícil, o Fluminense é favorito contra o Remo no Mangueirão, pra mim é. Mas não é imbatível não, dá pra ganhar, ele não ganhou com o Ceará lá. Que eu falei sobre o elenco do Ceará pra esse elenco do Remo aí. Não tem muita diferença do elenco do Ceará do ano passado pra esse elenco do Remo. Só que eles tinham um atacante artilheiro, né? Que era o Pedro Raul, artilheiro lá no Ceará, talvez pro Corinthians não sirva. E a gente tem JP, Carlinhos e Rafael Monte, né? É complicado. Mas dá pra encarar sim. Dá pra encarar. Mas Remo e Fluminense vai falar lá pra frente. Eu gostei da fala do treinador aí. Flamengo, mas a gente espera e depois vamos sair para 2 jogos dificílimos, né? Curitiba sempre forte jogando contra o Pereira, Flamengo não precisa falar, né? E depois a gente fecha essa sequência aí contra o Bahia antes de começar a Copa Norte, que é o atual campeão baiano, uma equipe no qual tem um grupo de investidor muito forte que é o Grupo City, mas pode ter certeza, torcedor, que a gente vai fazer o máximo no dia a dia aqui para que o Remo, que esses atletas possam representar bem, né, a camisa do Remo. Condel, nesta competição o Remo fez... Condel. Eu vou só apelidar ele de Léo Condel agora. Conselho Deliberativo do Remo. Ô, cacheado. 2 boas partidas. Acho que você deve ter assistido, Acompanhei. né? Aquele jogo contra o Atlético, jogo contra o Mirassol aqui, principalmente contra o Mirassol aqui. Questões de... sei lá, de mudança de repente, né? O Remo teve uma queda de rendimento. Ontem você assistiu o jogo do Clube do Remo. O que você achou do time em campo, da produtividade do time? Eu quero que você faça o comentário e te desejando boa sorte para ser vencedor do Remo. Bom, obrigado. Assim, a equipe, como toda equipe em construção, ela tem se alternado, né, dentro dos jogos, dentro das partidas, né, vivendo momentos bons e outros momentos não tão bons. O que a gente tem que buscar é equilíbrio, né? Ontem teve alguns momentos que a equipe conseguiu trocar passe, chegar, uma boa situação no início do jogo ali com o Pikachu, uma boa trama junto com o Bueno, né? Depois teve também uma boa transição no qual fez o gol, né? Estava pouquinho ali impedido no lance do Man, saída. O que a gente tem que buscar é esse equilíbrio, né? A gente, ao longo da partida, a gente tem que fazer a leitura daquilo que o jogo está pedindo, né? Como eu falei agora há pouco, o momento que a gente vai ter que fazer uma transição forte, rápida, e o momento que a gente vai ter que cadenciar, tocar um pouco mais a bola, mas acima de tudo tem defensivo também, né? O futebol você tem que organizar ofensivamente, defensivamente, posições são hoje em dia, mais nunca, né, muito importantes, tanto a defensiva quanto a ofensiva. E um outro fator também, que ontem teve muita oportunidade, não aproveitou, e é algo que a gente vai tentar olhar muito, que é a bola. A parada decide muitos jogos hoje em dia, né? Tem bons jogadores, a gente sabe, conhece,
E eu acho que foi um jogo muito faltoso e o Remo não soube aproveitar tão bem as possibilidades ali. Então é algo que a gente vai procurar trabalhar também. Condé, para a gente fechar aqui, os jornalistas já fizeram suas colocações, fazer uma aqui pela Remo TV. Queria uma análise e o que dizer daquela torcida que você pôde conhecer ontem, né, já representando o Clube do Remo, e o quanto que esse torcedor vai ser importante nessa trajetória do Remo na sequência da temporada, sendo sócio-torcedor, comprando seu ingresso, marcando presença, como vem fazendo. Queria sua mensagem para essa torcida acreditar no seu trabalho, nesse grupo, que é possível, né, uma virada de chave aí quinta-feira. Olha, eu assim, por coincidência, né, vários anos no futebol, nunca tive a oportunidade de jogar contra, mas eu sempre acompanhei e admirei bastante a torcida do Remo, né? A gente sabe de toda a história, a tradição e a paixão que é. Então, assim, eu falo isso não é para fazer média, não é para jogar confete, mas falo que eu estou bastante orgulhoso de vir dirigir, né, o Clube do Remo. E nesse campeonato tão difícil que é o Campeonato Brasileiro, eu sei que o torcedor hoje está machucado, não cabe aqui ficar, né, pedindo muito, mas a mensagem que eu posso deixar é que a gente vai trabalhar bastante, se dedicar bastante, cobrar bastante dos atletas, o torcedor pode ter certeza disso, e que ele vai a campo, ele vai ver uma equipe organizada e uma equipe competitiva. O ganhar e o perder a gente não tem o controle, mas a questão da competitividade, da organização, a gente tem controle sim, e é em cima disso que a gente vai trabalhar para que a gente possa, junto com o torcedor, conseguir os resultados positivos. Bom, pessoal, a entrevista coletiva de apresentação do Léo Condel, Condel, esse cacheado, Condel, Léo Condel, resumo, né? Cara de paspalha do Tonhão pedindo desculpa pro torcedor, depois do torcedor ter ensinado para ele o que deveria ter sido feito e ele não ouvir. Desculpa dele, valeu o título, né? Pro rival. O Léo Condé vai ter uma base e vai insistir com essa base. Se tiver erros ou não, que a gente gosta ou não, ele vai insistir. Foi assim no Vitória e foi assim no Ceará, os últimos 2 trabalhos que eu acompanhei dele. Ele é teimoso nisso aí. Mas não inventa posição para jogador, tá? No final deu para perceber que ele gostou do Pikachu com o Vitor Bueno, ali naquela dobradinha para direita, né? E no Aleph Manga com o Sávio na esquerda. Então, a gente aí um pouquinho de que a gente tem de futebol. Acredito que ele deva ir contra o Fluminense aí já com o Vitor Bueno no meio, Pikachu numa ponta. Eu acho que o Sávio vai virar titular nesse time dele, tá? Pelo que pouco ele falou aí, deu a entender. Vamos aguardar, o início do trabalho dele foi hoje. Ele treina amanhã e quarta-feira, concentra, graças a Deus, né? E joga na quinta-feira, 19 horas, no Mangueirão. Amanhã deve sair o preço dos ingressos. Com certeza vão baixar aí, já me falaram que vão baixar. Vamos ver o que vai acontecer. O vídeo um pouquinho mais longo, né? Um react bem básico do Léo Condel. Vou pedir para vocês deixarem o like pra gente, galera. É só assim pra gente se divertir, porque se a gente ficar só no remo, a gente acaba se estressando. A gente não vai durar muito, né? Porque o remo queima nossas sequelas e o nosso neurônio, né? Então, por favor, deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha o vídeo. Léo Condel, seus Léo Condel, compartilha o vídeo aí, tá? Bora pra cima, galera. Mais tarde, a gente, se Deus quiser, vai fazer uma live com todos vocês aí, né? E o meu novo integrante aqui, ó. Esse aqui é do meu afilhado. Peguei aqui do lado da cama que ele tava aqui comigo, né? Esse é o Frangolino Condé, é o nome dele. Frangolino Condel, tá? Frangolino Condel, nosso amigo aqui. Frangolino Condel. Valeu, galera. Fique com Deus. Futebol é isso aí, né? Sem violência. Vamos ter que sofrer as encarnações. Para quem pega encarnação e leva pro coração, tá ferrado, tá? E vamos pensar na Série A. Segue o jogo. Vamos ver o que vem pela frente. Boa sorte ao Léo Condel, o Léo do Conselho Deliberativo do Clube do Remo. Valeu, galera. Fui, até mais tarde.